Foi a sociedade mobilizada nos colossais comícios das diretas já, que pela transição e pela mudança derrotou o Estado usurpador. Termino com as palavras com que eu comecei esta fala. A nação quer mudar. A nação deve mudar. A nação vai mudar. A Constituição pretende ser a voz, a letra, a vontade política da sociedade rumo à mudança. Que a promulgação seja nosso grito. Mudar para vencer. Muda, Brasil! É para mim uma honra muito grande participar desse evento e poder, de alguma maneira, ter contribuído para a construção desse Instituto Brasileiro de Ciências de Governo, que significa a abertura de uma perspectiva completamente nova dentro da cidade de Osasco e dentro deste Centro Universitário Fiel de Osasco para a discussão multidisciplinar dos problemas brasileiros. A ideia de formação desse instituto nasceu no coração do professor Adame Campos. E qual não foi a minha surpresa quando ele me procurou para dizer que sonhava em fundar um instituto que pudesse discutir os problemas brasileiros nessa perspectiva multidisciplinar. Eu dei o meu apoio imediatamente, porque todas essas coisas novas servem para arejar e oxigenar, na verdade, o caminho das discussões e para o alcance de soluções novas para o enfrentamento dos grandes problemas brasileiros. Mas talvez tenha faltado uma iniciativa concreta como essa, no sentido de chamar essas pessoas para uma reunião e discutir o Brasil nessa perspectiva múltipla. E isso vai começar a acontecer a partir de hoje. E eu não tenho nenhuma dúvida de que os resultados virão, que os frutos serão colhidos no momento certo, que as propostas que sairão daqui acabarão servindo de base para projetos ou para lutas de melhoria, a começar de Osasco, passando pelo Estado de São Paulo e, por que não, sendo implementadas no plano nacional, se tivermos a possibilidade de levar isso às nossas autoridades lá em cima, pela via política, pela via do discurso, pela via acadêmica, não importa. O importante é que nós estejamos formando conhecimento aqui e tenhamos material de base para fornecer aos políticos que podem efetivamente começar a transformar as coisas. E isso me traz uma certeza muito grande que para próximas lutas políticas nós já temos muitas vias pavimentadas para fazer chegar ao conhecimento dessas pessoas que acabam decidindo essas propostas que nós estaremos formando aqui na base, em Osasco, dentro do Centro Universitário Fiel, pela via do Instituto Brasileiro de Ciências de Governo. Tenho aqui ao meu lado, então, o professor Robson Adame, tenho aqui ao meu lado o professor Cícero Araújo, e tenho a perspectiva hoje, como todos os senhores aqui têm, temos todos a grande perspectiva de sair daqui profundamente enriquecidos, com o seu conhecimento e com o conhecimento que o professor Robson Adame poderá nos transmitir já hoje, no sentido de iniciar a discussão dos grandes problemas brasileiros. Agradecer o convite do professor Adame e dizer que é um prazer ter esse contato com vocês. É um prazer conhecer o professor Antônio Cláudio. E eu queria primeiro fazer uma observação a respeito da minha
da minha introdução do tema que eu vou expor aqui. Minha atuação é no campo da teoria política, dentro de um departamento de ciência política. Mas, nos últimos anos, eu acabei fazendo um investimento de pesquisa, junto com outros colegas, também da ciência política, mas não só, que atuam numa instituição que reúne professores, docentes das universidades públicas e estaduais aqui em São Paulo, chamadas CETEC, Centro de Estudos de Cultura Contemporânea. Nós havíamos percebido que a boa parte das pesquisas sobre a Constituição Federal eram voltadas para a análise do texto e para discutir a experiência constitucional pós-1988. E nós tínhamos percebido que havia muito poucas pesquisas sobre o processo político, a luta política, que acabou resultando no texto constitucional. Havia pouca investigação sobre isso. Na verdade, ainda era muito precária a própria análise da sequência de eventos que tinham levado à elaboração da Constituição. E nós achávamos que pesquisar este assunto seria muito interessante para enriquecer o debate sobre o sentido da nossa Constituição, o sentido do próprio texto e os desdobramentos políticos, institucionais, jurídicos que vieram depois da promulgação da Constituição. Então, é como se nós olhássemos a experiência constitucional justamente a partir de um jogo de atores políticos, sociais e assim por diante, que não começou em 1988, tem uma espécie de preâmbulo, precedente, um antecedente, e que evidentemente continua depois de 1988. Né? É como se nós tentássemos buscar um fio da meada, dessa longa narrativa que a Constituição, ela mesma, enquanto texto, faz parte. Normalmente a ciência política e os cientistas políticos, eles se preocupam muito em analisar os acontecimentos correntes, né? E projetar uma análise, tendo em conta acontecimentos, processos a quente que estão acontecendo, né? Enquanto os historiadores se preocupam em analisar acontecimentos que se deram há muito tempo e que são, digamos assim, decantados, historicamente decantados. A elaboração da Constituição já foi, porém ela ainda exerce um efeito nos acontecimentos presentes que é muito diferente. É óbvio que não pode dizer que historicamente tudo está ligado, né? Se você for um filósofo daqueles de análise que procura dar sentido à macro história, até mesmo o que aconteceu com a civilização dos faraós ainda tem repercussão hoje em dia, né? Mas se nós tentarmos entender essa ideia da reconstrução de eventos, de processos de médio prazo, o tipo de repercussão é diferente, né? Porque a linguagem, o discurso que nós estamos usando hoje para travar, para agir e travar
lutas políticas. O professor Antônio Cláudio estava falando de uma luta, né? Ele está travando uma luta, né? Enquanto cidadãos, enquanto atores políticos, especialmente enquanto, eu não gosto muito dessa expressão, mas é uma expressão que vocês usam, né? Especialmente operadores de direito, não sei se é essa expressão que ainda, além da formação técnica, do conhecimento de especialidade, eles são, vocês são atores políticos, né? Vocês não só disputam em tribunais, né? Mas por conta mesmo do papel que o direito tem na costura das instituições, o operador de direito é um lutador, em primeiro lugar. A linguagem e o discurso que nós dispomos para travar a luta política, uma luta política, mesmo que a árdua, ela é uma luta política civilizada, né? Ela se refere ao texto constitucional e às referências que embasam o texto constitucional. Referências, discursos, interpretações que embasam o texto constitucional, né? Não pensem que a Constituição é apenas o texto. O texto é uma referência importante, mas é o texto e uma série de outros discursos, elaborações, escritos que preenchem de sentido o texto, né? Por exemplo, para nós é muito importante, para entender o que significa a Constituição, não só ler o texto que foi elaborado em 1988, promulgado em outubro de 1988, mas ler também os discursos dos constituintes que contribuíram para elaborar o texto. Para nós, por exemplo, é chave para entender o que vai acontecer em seguida, na experiência constitucional, ler o discurso que o deputado Ulisses Guimarães, na época era o presidente da Assembleia Constituinte, fez no dia da promulgação, né? Aquilo é um texto básico, né? Por quê? Porque é uma glosa, já uma primeira grande glosa da Carta. Assim como quando você lê outras tradições constitucionais, como a norte-americana, os norte-americanos costumam falar de maneira um tanto pomposa, é verdade, mas faz parte da reverência que os norte-americanos fazem ao seu texto, que consideram quase como uma peça sagrada, né? Dirigir-se ao processo que levou à elaboração da Constituição, os atores, como pais fundadores, né? O deputado Ulisses Guimarães é um pai fundador da nossa Constituição, embora a gente não costume dar essa cerimoniosidade e reverência que os fundadores da República Norte-Americana costumam dar à sua experiência constitucional. Então, por conta disso, a pesquisa, creio, foi muito interessante, né? Resultou de muitos textos, muitos papers, muitos artigos, inclusive de um dossiê que foi publicado agora, no início desse ano, pela revista do SEDEC, pela revista do Centro de Estudos de Cultura Contemporânea, que eu recomendo muito aos interessados que leem. Não é uma questão simples, porque como harmonizar, como reconciliar esses dois elementos centrais da vida nacional é um problema não só teórico, mas é um problema prático da nossa vida política no século XX, e que as experiências constitucionais anteriores não tinham resolvido ao tempo. Esse é o dado. E que os constituintes de 1988, 87 e 88 estavam extremamente preocupados e muito dispostos a dar uma solução nova. Vejam bem, nós hoje estamos, esse ano, comemorando 25 anos da promulgação da Constituição.
É a primeira Constituição democrática no Brasil que dura tanto tempo. Incrível que pareça. Nós não só temos uma experiência de dificuldade de viver um regime democrático no Estado, no século XX, mas nós tivemos dificuldade de ter a própria experiência de estabilidade constitucional, seja ela qual fosse o tipo de regime político que ela ocultasse. Nós tivemos uma experiência anterior, democrática anterior, precária, difícil. Entre os cientistas políticos brasileiros, há uma tremenda discussão a respeito de quão democrática teria sido aquela experiência. Mas o fato é que ela foi uma experiência inaugural de um regime democrático constitucional, que foi a Constituição de 1946. Ela durou 18 anos. E entre os 18 anos que ela existiu, os que conhecem a história da política brasileira no século XX sabem bem disso, várias tentativas de golpe de Estado ocorreram no país. Né? Eu nem vou listar para vocês. Né? Mas não passava 3, 4 anos e o regime se via na berlinda, prestes a uma ruptura, que afinal acabou se dando em 1964. Então nós tivemos 20 anos de experiência autoritária, que causou profundas feridas na vida nacional, não só físicas, mas simbólicas também. Quando então vai ocorrer a redemocratização e a Assembleia Nacional Constituinte, todos os atores, inclusive aqueles que se engalfinharam violentamente no processo que resultou na ruptura de 1984, estavam como gatos escaldados, né? Muito preocupados em não repetir a experiência traumática anterior, preocupados em tentar construir um campo comum de convívio, no qual os contendores, ainda que disputando intensamente, não buscassem as alternativas coercitivas, violentas, que haviam sido uma opção nas experiências anteriores. É como se, em 1988, para além do texto que foi escrito, sobre o qual existiu e ainda existe muita controvérsia, um pacto que dissesse: ditadura nunca mais, experiência autoritária nunca mais. Vamos disputar, vamos brigar, vamos disputar o bom combate, como se diz, mas vamos preservar um regime democrático. Né? Essa é um dos temas do discurso do deputado Ulisses Guimarães, no final da Assembleia, que marcou profundamente a consciência. Porque a noção de desenvolvimento implica situar um país dentro de um cenário temporal, dentro de um espaço temporal no qual estão colocadas outras nações, outros países, outros estados. A questão do desenvolvimento põe em tela a relação do Brasil com o resto do mundo, com os outros estados, com os outros países. Põe em questão a dimensão internacional da vida política de um país. Mas não põe essa dimensão apenas num eixo espacial. O Brasil, um território organizado politicamente e
e separado, distinto de outros territórios organizados politicamente. Tem essa dimensão, mas tem outra dimensão igualmente importante, que eu chamo aqui de dimensão temporal. O Brasil situado na história dos povos, na história do mundo, na história das nações. Pois bem, o conceito de desenvolvimento, ele se endereça a essa questão, a essa dupla dimensão da vida nacional. Por quê? Porque nos situa historicamente em relação ao desenvolvimento de outros países. No fundo, o desenvolvimento diz o seguinte: alguns países estão na frente e outros países estão atrás. Para os países que se veem à frente, nesse movimento de fusos horários, a questão do desenvolvimento se nos coloca tão angustiante quanto os países que se veem atrás, nesse movimento dos fusos horários. Não é porque estão na frente. Né? A luz chegou primeiro. Né? Eles sabem coisas, ou viveram coisas que os outros não viveram antes. Ainda não viveram. Né? Veja bem, não entenda as frases que eu estou fazendo aqui de forma naturalística, como se essas coisas estivessem dadas. Tudo isso faz parte de uma construção muito sutil, às vezes nem muito consciente, de um imaginário político e social, de uma imaginação política e social. Muito bem, ao longo do século XX, os países, os estados e o Brasil também participaram da construção dessa imaginação social e política, cuja noção de desenvolvimento é central para a sua compreensão. E nós nos imaginamos exatamente assim. Claro que eu estou dizendo que é uma imaginação puramente abstrata. Não, ela tem uma referência à realidade. Como conciliar a democracia com o desenvolvimento, já que a nossa experiência, notadamente no século XX, foi conturbada, foi extremamente difícil e com insurgências autoritárias inúmeras. O que podemos falar sobre o estado de sociedade? Como o professor Cícero falou, o cientista político ele tem como função analisar os movimentos, as ações e os fatos políticos quentes como estão na sociedade. Eu acho que o maior fato para falarmos da nossa sociedade hoje foram os movimentos que aconteceram em junho, as manifestações, as reivindicações que foram para as ruas de uma maneira que nos surpreendeu. Poucas pessoas acho que conseguiram prever algo nesse sentido. Algumas tensionaram, mas acho que prever é muito difícil. O povo brasileiro se manifestou por, acho que podemos resumir, por um país desenvolvido. Tivemos a manifestação que eclodiu após uma violência policial, tanto que essa movimentação foi originada por um movimento organizado, o movimento Passe Livre, só que não tinha ganho uma expressão antes da violência policial como ganhou. E por acontecer essa violência que foi registrada, acho que eclodiu todo o processo que estava guardado nas mentes e nos corações brasileiros há algum tempo. Acho que foi o grande gatilho que demonstrou. As pesquisas demonstraram que essas manifestações falavam sobre serviços públicos de qualidade. Essa foi o grande índice, mas falar só sobre serviços públicos, eu acredito que limita um pouco. A visão que imagino é que a vontade do brasileiro, seja ela implícita ou não seja explicitamente demonstrada, o sonho do brasileiro é ter um país desenvolvido. Esse é o nosso desafio. E o maior desafio ainda é conseguir conciliar a democracia com esse desenvolvimento, coisa que ainda nós não superamos. Daí veio então, diante de toda essa necessidade, disso que nós já observamos, demos início a um processo. Aqui eu já faço uma parte para já apresentar o nosso instituto. O Instituto ele foi idealizado em 2009. O Instituto Brasileiro de Ciências de Governo ele foi idealizado no ano de 2009, pensando em se instituir um centro de inteligência estratégica para o país. Pensando exatamente assim, como podemos produzir conhecimento sistematizado que seja estratégico para que o Brasil seja desenvolvido. E foi muito interessante que nesse dia de 2009 estávamos eu e Dalmo Viana, sociólogo, aqui um dos fundadores do Instituto, pensando no destino do país. E realmente nessa dificuldade de identificar os rumos. Nós já avaliávamos a
A situação brasileira em termos de política, os relacionamentos em termos de política, seja de Brasília ao município, é fantástico. Nossos políticos têm um talento para isso que não deve ser menosprezado, não. Quem acompanha a política deve identificar essa característica. No entanto, a questão dos propósitos, dos objetivos e pensar no país a longo prazo é uma discussão restrita a rincões muito específicos. Nós não discutimos o país ou o desenvolvimento como deve ser discutido de uma maneira ampla e democrática. Essa é uma necessidade premente. E já identificamos isso em 2009 e pensamos, por que não termos um centro de inteligência? Por que não nós tomarmos essa iniciativa de uma maneira democrática, de uma maneira plural, para dar esse pontapé? E tudo bem, pensamos isso. Qual é a nossa inspiração? Muito embora pode ser uma contradição dentro da política, tenho um diploma pela ESG, mas a nossa inspiração é o ISEB. O ISEB foi o Instituto Superior de Estudos Brasileiros, ligado ao Ministério da Educação e Cultura no governo Café Filho. Foi fundado em 1955. Foi um instituto de uma trajetória maravilhosa na história do nosso país. O ISEB, ele agregava profissionais de diversas áreas. Tinham filósofos, sociólogos, cientistas políticos, advogados. Miguel Reale fez parte do ISEB. Miguel Reale, Roland Corbusier, Álvaro Vieira Bento, que é uma pessoa que eu admiro por demais. E esse instituto teve uma produção intelectual assim, muito profícua, muito qualificada. No entanto, após 13 dias do ato que o governo militar assumiu a direção política do país, ele foi extinto, após o inquérito policial militar, com a argumentação de que ele era um instituto que promulgava as ideias comunistas. Muito embora essa discussão não vale a pena aqui, mas a produção do ISEB ela foi de uma altíssima qualidade, formou quadros em diversos cantos do Brasil, faziam cursos, palestras, seminários, uma produção intelectual muito interessante. E essa foi a nossa inspiração. Em vez de nós pensarmos num instituto que fosse um instituto de uma área, como nós não podemos pensar o país apenas de uma perspectiva, você reduz o campo de compreensão. Daí pensamos então na definição que Carlos Matos dá às ciências de governo. Carlos Matos foi um economista chileno que atuou no governo do Salvador Allende, teórico reconhecido internacionalmente, inclusive na Royal School inglesa foi adotado como o grande precursor do planejamento estratégico situacional. Uma revolução na teoria do planejamento estratégico, onde ele supera apenas o campo da economia, onde o planejamento de um país é pautado apenas pelas questões econômicas. Ele transcende isso, ele parte por uma visão ampla e multidisciplinar. Ele afirma que o modo como a nossa universidade se organiza em termos de departamentos, estanques de um assunto, ele não é capaz de desenvolver o conhecimento necessário para a ação do governo, pois a ação do governo ela é transversal, ela é multidisciplinar, como as políticas públicas hoje já afirmam com amplo conhecimento. Daí foi essa inspiração, pegando um pouco da história do ISEB, do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, nas suas características, composto por pessoas de diversas áreas, com essa inspiração de Carlos Matos, nessa afirmação de ciências de governo, aqui nesse conceito, ou categoria que ele define, mais categoria. E nos inspiramos, por que não fazer no Brasil, se realmente nós precisamos de um centro onde se estabeleça um pensamento estratégico para o país de uma maneira ampla e multidisciplinar. Esse era o grande foco, esse é o nosso objetivo. E aqui estamos já executando isso, concretizando primeiro um sonho, né? E é o que se torna realidade e que hoje é um passo fundamental para a formulação desse conhecimento. Aqui nosso objetivo ele desdobra para o político, mas não é político. Nós estamos aqui para ouvir brasileiros, para pensar com brasileiros, para dialogar com brasileiros, trazer não só brasileiros, mas também estrangeiros, né? Não vamos excluir ninguém. Mas a oportunidade nos está dada. Muito interessante que tomamos essa iniciativa em 2009, que começou como um núcleo de planejamento de ciências de governo. Desse núcleo foi amadurecendo essa ideia, era um trabalho muito rudimentar, muito simples, muito humilde. Passou para a ideia do Instituto, que hoje se concretiza e se funda num dia especial. Hoje foi o dia que nasceu Darcy Ribeiro, em 1922, Darcy nasce, um dos maiores pensadores desse país, que eu tenho profunda admiração. E Darcy deixou registrado, né, nos seus estudos, seu amor pelo Brasil, sua participação no Senado, o quão é importante essa ação de pensar o país nas suas múltiplas facetas, nas suas dificuldades e sobretudo na superação delas. Com essa herança de Darcy Ribeiro, acho que a gente está tomando essa iniciativa hoje,
que ele deixou, acho que muito especial. Eu admiro particularmente, acredito que todos que estão aqui também admiram, os fundadores que estão presentes. E seguindo a linha do ISEB que nós mencionamos, de sua característica multidisciplinar, aqui os membros fundadores são das mais diversas áreas. Nós temos o nosso filósofo, nosso sociólogo, nossa antropóloga, nosso administrador público, nosso administrador de empresas, nossos comunicólogos, que estão todos presentes, pessoal das relações internacionais. Ainda estamos com falta dos historiadores e economistas, mas chegaremos lá com toda certeza. E a nossa proposta é essa: nós vamos pensar o país de uma maneira ampla, com trabalhos do mais altíssimo nível, porque aqui o nosso objetivo é fazer algo não só com a mente, mas com o coração. Pensando em que é possível fazer mais, é possível trabalhar mais nesse sentido, e melhorar a característica não só dos cidadãos, mas também dos políticos, partindo dessa característica excelente de relacionamento que realmente tem, com esse convívio que particularmente eu tenho, e também tive a oportunidade de estar com o professor Antônio Cláudio da Costa Machado no Congresso Nacional. Podemos ver, nessa luta do Código de Processo Civil, fomos convidados pela Câmara dos Deputados para falar na Comissão Geral do Código de Processo Civil. Foi uma emoção muito grande poder subir na tribuna do plenário Ulisses Guimarães, onde o próprio Ulisses, apresentou a Constituição ao povo brasileiro, e poder lutar pela melhoria das nossas leis, pugnar por uma qualificação melhor. O nosso objetivo aqui está cumprido. Nosso objetivo aqui hoje já foi brindado com a excelente exposição do Cícero, dando o eixo do nosso trabalho: como conciliar a democracia com o desenvolvimento e produzir o conhecimento sobre essa premissa. Essa premissa nos foi dada certamente desde da nossa fundação, que é hoje, esse dia especial, dia em que a Unifiel também foi fundada, professor? Esta universidade completa hoje 46 anos. Então, eu acho que é um momento muito especial para todos nós. Isto, cada vez que eu vejo imagens dessas, que me colocam nas posições que eu ocupei, eu fico com saudade. Por que eu não fiquei ali? Por que eu não fiquei com índios tratando só de índio? Por que eu não fiquei só na universidade dando aulas? A minha vida é uma variação constante. Eu sou um homem constante. Se eu ficasse numa coisa só, eu podia ser o maior etnólogo do mundo, porque eu sou competente nisso, mas enjoei. Depois eu podia ser o melhor educador do mundo também, um dos melhores. Com o Anísio Teixeira, fui ministro da Educação, podia ter ficado só nisso quietinho, mas a política era irresistível. Fazer alguma coisa para o Brasil melhorar, fazer alguma coisa para mais gente, usar os instrumentos do poder para mudar.